estamos aqui para mais um podcast Almudin. É um prazer receber esses dois colegas, né? O doutor Giovanni esteve ontem com a gente, foi apresentado e hoje nós estamos recebendo o doutor Alexandre. O Alexandre veio da Unifesp e eu queria primeiro começar com um pouquinho da história de vocês dois, né? Tanto o Giovanni como você começaram com a ceratopigmentação com técnicas diferentes, né? E eu queria que vocês contassem como é que isso aconteceu, da onde vocês vieram, como é que trouxeram isso e como é que começaram isso. Bom dia, doutor. Obrigado por nos receber aqui, né, nessa estrutura maravilhosa. Bom, é muito curioso isso, porque desde criança eu já adorava mexer com tinta, artes, né, artesanato. Minha madrasta era artista plástica, então ela me deu uma maletinha com tinta e pincéis e tudo. E minha mãe me ensinava a costurar e sempre me incentivando também a tudo que era artístico, né? E isso acho que fez grande parte da minha vida, assim, da minha infância. Depois, quando eu estava na oftalmologia já, depois de muito tempo, ouvi dizer que tinha uma possibilidade de fazer uma tatuagem na córnea de uma pessoa que era cega, que estava com o olho esbranquiçado, e isso me encheu os olhos, assim, como assim eu ia poder mexer com tinta, pintar o olho de uma pessoa que estava esbranquiçado, que estava cego, e com isso eu imagino o impacto que isso teria na vida dessas pessoas de poder voltar a ter um olho que parecia normal ali, porque o ter um olho branco é uma desfiguração facial, né? E isso é extremamente impactante para a vida de uma pessoa. Dos estudos mesmos psiquiátricos, psicológicos sobre a desfiguração facial são assim devastadores, né? Nível de depressão, ansiedade, fobia social, suicídio é altíssimo. Então, quando a gente sai do convencional da medicina e consegue atuar ali na alma da pessoa, é muito profundo, muito marcante. E de repente eu ia poder mexer com tinta dentro do centro cirúrgico fazendo isso. Fiquei enlouquecido, fui atrás de saber o que era, o que já existia de ciência sobre isso no mundo, e descobri que isso era uma técnica milenar, que já existia há muito, já estava descrita há muito tempo, mas que pouca gente fazia, era muito pouco conhecida até pela insegurança que tinha dos materiais. Então, pesquisando um pouco, descobri o livro do Dr. Alió, que foi publicado em 2015, e foi bem nesse ano que eu comecei a fazer esse procedimento, e eu comecei justamente lendo o livro dele. Então, eu estudei o livro dele, eu já era cirurgião de córnea, e eu falei, bom, tinta de tatuagem, a gente tem no Brasil as tintas, fui atrás, era registradas pela Anvisa, tinha todas as características que precisava para poder serem usadas no corpo humano, para implante no corpo humano com segurança. A técnica que ele descrevia, né? Uma delas era com o uso de uma maquininha de tatuagem, que eu não fazia ideia de como que funcionava, mas a outra técnica que era cirúrgica, fazendo uma dissecção na córnea, isso eu já sabia fazer, eu já era cirurgião de córnea. Então, eu falei, bom, eu acho que eu consigo fazer, vou tentar fazer num laboratório primeiro, num olho de porco, e comecei a testar. Peguei umas tintas, fui conversei com o tatuador, com o micropigmentador, ficou todo mundo muito interessado nessa questão, porque, né, até onde uma tatuagem, uma micropigmentação poderia chegar, né, impactar essas pessoas. E o resultado, inicialmente, foi muito interessante. Até que eu tive a oportunidade de fazer os primeiros casos e eu vi a emoção das pessoas, o impacto que isso tinha na vida dessas pessoas depois que a gente pintava o olho dela ali, né? E eu falei, gente, é isso que eu quero fazer, eu quero aprender mais, estudar mais e aprimorar a técnica. Com o passar dos anos, eu fui conversando com tatuadores, micropigmentadores, fui aprendendo a usar a maquininha de tatuagem, fiz curso de micropigmentação de lábio, de olho, de delineador, e tudo, de tatuagem, para aprender mesmo como funcionam as técnicas, as agulhas, as máquinas, as tintas, as diferenças dos materiais, para poder aplicar tudo isso, né? Então, veio daí do livro do Alió e eu falei, bom, agora eu preciso ir lá aprender com ele, porque eu quero saber se é isso mesmo.
E me inscrevi para ele, fui para Espanha, consegui passar um tempo lá com ele, fazendo um intensivão de ceratopigmentação com um dos maiores estudiosos aí na área, né? Então, foi realmente isso. Eu tenho tentado trazer para o Brasil e expandir, porque ainda existe muito preconceito da própria classe médica, o desconhecimento mesmo, né? Dos médicos, dos pacientes que precisam, que esse procedimento existe, que ele é seguro. Que, claro, é uma cirurgia ocular, então não poderia ser feito assim por um tatuador, por um micropigmentador, tem que ser um oftalmologista fazendo. E como todo procedimento tem riscos, tem problemas, então a gente tem que fazer com segurança, com todos os cuidados, para poder fazer de uma forma segura. Mas o impacto que isso gera na vida de uma pessoa e a gratidão que a gente tem é muito gratificante mesmo. Então isso me motivou a seguir. E nesse caminho eu conheci o Giovanni aí no meio do caminho, né? E a gente acabou juntando forças para poder desenvolver um trabalho melhor. E aí, gente? Você falou uma coisa que eu acho que é interessante a gente frisar, que essa cirurgia não é uma tatuagem como de pele. Ela tem tintas especiais para isso, tem máquinas com ponteiras mais finas especiais para isso. Tem que ser feito por um oftalmologista que tenha capacidade de selecionar os casos certos para a cirurgia, que tem que ser dentro de um centro cirúrgico, com tudo estéril e com os cuidados pós-operatório. E agora vamos para o Giovanni. Como é que você conheceu essa figura e como é que começaram a trabalhar junto e da onde você trouxe a ceratopigmentação? Então, vamos ver se eu lembro bem. Porque eu me lembro assim, a gente estava, sem combinar, os dois foram fazer fellow lá com o Alió. Porque o cara já era referência realmente naquilo. Quando não eu se fui... conheceram lá? Não, por incrível que pareça. Porque depois a gente conta a história, os dois tiveram o mesmo mentor ali, mas não foi lá. Porque quando eu fiz um ano antes, acho, do Alê. E aí eu fui para fazer, na intenção minha, era aprofundar em segmento anterior. Sabia que eu queria fazer cirurgia de segmento anterior, queria me aprofundar nisso. E aprendi muito mais, não foquei tanto em ceratopigmentação só. Mas eu vi o primeiro caso lá. E aí eu achei aquilo super legal, mas vi todas as outras cirurgias que ele já fazia, que ele é muito versátil, né? E aí, beleza, voltei pra cá. Aí, acho que um ano depois, eu vi uma publicação sobre ceratopigmentação, alguém falando sobre isso. E era o Ale, assim, um caso dele, que ele tinha feito, alguma coisa do tipo. Aí eu lembro que eu mandei mensagem aqui no Instagram pra você, eu não sei se foi entre contato de amigos de algum WhatsApp, não sei. Não me lembro da mídia, mas era por aí. Aí eu mandei, e aí, tudo bem, você faz isso? Será? Foi pelo Instagram, ele falou assim, você tá fazendo certo, eu também faço isso daí. E eu também fui pro Alió. Eu falei, você também foi pro Alió? Exato. Não, então a gente precisa conversar, porque... Eu já tava nos primeiros... Porque aí semelhante, tem um ou outro que faz ceratopigmentação, que eu já tinha ouvido falar, e tudo ok, a gente tem, né, não foi os primeiros do Brasil a fazer isso. Mas os casos que eu tinha visto, assim, de forma muito precária, sem um conhecimento muito profundo, né? E aí, quando ele falou, não, eu também fui pro Alió, eu falei, bom, então ele porque, sabe assim, o que tá falando. Como eu tava, tô até hoje na USP, na época eu já tava, eu perguntei pros meus chefes ali, dá pra fazer? Dá, o pessoal faz isso há muito tempo, você pega uma agulha de insulina, vai lá, pega uma tinta preta, não sei a marca tal, ninguém sabia de nada direito. Não, e você vai lá e faz micropuntura, você vai ficar umas 3 horas lá pra fazer uma coisa que agride bastante a córnea, que só tem uma ou duas cores pra você escolher, e que fica mais ou menos assim, dá um resultado, pode sair uma boa parte dessa tinta depois. Falei, isso tá muito rudimentar, deve ter um jeito melhor. E o Alió já tava fazendo isso muito melhor. Quando ele compilou e botou o Atlas mundialmente, que é conhecido hoje em dia, para você aprender, você entende que dá para melhorar, né? Mas as microagulhas, por exemplo, eu tive que inventar o meu jeito, que o Tebori de garote aí é uma coisa que eu tive que criar porque eu não encontrei jeito melhor, mas o Alió já estava naquela época fazendo com o dermógrafo muito bem, resultado muito bom, que é o que o Ale foi mais nessa linha. E no fim, uma linha ou outra, funciona muito bem. E o dermógrafo expandiu tanto que hoje a gente trabalha junto para desenvolver com a máquina fabricante do dermógrafo, um dermógrafo que seja mais portátil, mais leve, mais controlável e que seja ideal para a gente, com menos agressividade para o olho. Foi muito interessante porque eu entendo esse movimento seu, pelo menos, assim... na USP eles faziam lá com micropuntura manual, com agulha. E a gente tinha visto lá o Alió, né, fazendo com máquina de tatuagem, que a gente não fazia ideia como é que usava. Cirurgicamente, então, quer dizer, ele pensou assim, eu vou
tentar aprimorar essa técnica com agulha, com outro, né? Deve ter outras formas. E pesquisando já existem, né, materiais para micro, ou seja, com essa finalidade de implante de pigmento. Você não precisa usar uma agulha de insulina para implantar um pigmento, né? Imagina. Existem materiais específicos para implante de pigmento. Isso já foi bem desenvolvido, inclusive validado e registrado pela Anvisa. Então, ele conseguiu achar os melhores instrumentos que tinham para fazer o implante assim, de forma manual, superficial, coisa que o Olhor não fazia, né? Então, é muito interessante porque ele descreveu uma técnica nova. Eu fui por um outro caminho, né? Eu vi a técnica e falei, bom, cirurgião eu já sou, eu vou pela forma, pela técnica cirúrgica. E foi dando certo. Depois eu falei, bom, agora quem sabe eu não consigo aprender a mexer nessa máquina, né? Não sou tatuador, mas isso, né? Eu já entendi o raciocínio, como é a coisa, como funciona a cicatrização, o processo todo da tinta. Acreditei já que a tinta é segura, que a tinta não vai ser uma coisa tão agressiva para o olho, porque eu já tinha feito vários casos e ficaram muito bem. E falei, bom, então vou tentar ver o que essa máquina pode me trazer de Inclusive, eu agregado. lembrei que quando eu fui falar contigo, eu falei, você faz, eu faço também, e a gente conversou sobre isso. Que tinta que você tá usando? Eu uso essa tinta tal, pra mim é a melhor disponível. Pra mim também eu tô usando a mesma. Mas será que não tem uma melhor? Deve ter, se não tiver, a gente tem que fazer uma melhor. A gente falou, bom, pouca gente sabe, nem os pacientes sabem, nem os médicos sabem que isso existe. Se a gente juntar força, né, assim, já que eu tenho um pouco de conhecimento, você também, mas a gente tá sozinho, se unir, a sinergia de poder que você tem para impactar os outros é muito maior. Aí a gente fez a criação e ideação de realmente, principalmente, na verdade, aí primeiro eu visitei você, Eu vi fui uma assistir uma cirurgia dele, ele foi assistir a cirurgia minha, e aí a gente começou a trocar figurinha, né, para ver justamente assim, como que você tá fazendo, como que eu tô fazendo, será que é isso mesmo? E a gente viu que realmente, assim, a linguagem era a mesma, de formas diferentes, mas a gente estava se somando, que fazer exatamente. uma boa medicina, assim, você fazer um protocolo bem feito, uma triagem de pacientes, uma indicação direitinho, usar o material correto, os dois já tinham a mesma ideia, assim, já vinha de fazer tudo bem feito. Então, você só uniu mesmo o que precisava. E como a gente vem de escolas diferentes, isso é muito interessante também, porque eu dentro da Unifesp, com a minha formação, ele dentro da USP, com outros. Então, são duas escolas muito grandes e de universos diferentes. Então, eu não conhecia o trabalho dele, ele não conhecia muitos casos e ficava muito isolado. Então, agora a gente está realmente juntando essas duas grandes escolas por trás, né? Não que as escolas estejam envolvidas diretamente nesse processo, não é isso, né? Mas a gente faz parte da formação dessas escolas Você traz a bagagem. E você traz essa bagagem e são mundos, apesar de justamente por serem muito, muito grandes, muito isolados um do outro. Então é muito interessante essa união, porque a gente consegue juntar o melhor de cada um. De cada um e trazer isso. E você também, por exemplo, hoje em dia, eu acabei levando para lá o estudo experimental da minha técnica, uma série já de mais de 100 pacientes que eu já fiz lá nesses anos, e cada vez melhor, tanto que vai, uma publicação que logo vai sair aí, com ótimos resultados, assim, com pesquisa de satisfação no pós-operatório, maravilhoso e tudo, follow-up de 4, 5 anos excelentes, então é um negócio que acabou envolvendo a instituição, que vai levar o nome da instituição naquilo, porque eu tenho que ser grato a tudo que eu consegui aprender lá, com todo mundo que me ensinou, e onde eu quero continuar dando assistência para o público da saúde pública que precisa ser aplicada no Brasil sobre isso. Interessante. E aí eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Com Sim. vocês. Eu não os conhecia, a doutora Jordana faz ceratocone e faz um curso aqui comigo, me chamou para esse curso e eu falei, não, tatuagem, esse negócio aí não é correto, não é certo, deve ser algum trambiqueiro por aí. E aí ela me mandou uma foto, e se seu olho fosse assim, né? E depois ficasse assim? Então, ela me mandou um pré e um pós. Eu trabalho há muitos anos com ceratocone e tenho mudado a vida de muitas pessoas. E quando eu olhei aquilo, eu falei, não, você não tem direito de falar mal de uma coisa que você não conhece. Porque eu ouvi muitos colegas falando mal de anel que não conheciam, e eu recriminei isso por anos, porque eu trouxe benefício à vida de mais de 3.000 jovens. Eu falei, eu vou dar uma olhada nesse negócio. E fui, e cheguei lá, me encantei com a técnica, e achei que deveria trazer, e por isso nós estamos aqui hoje.
Então, eu gostaria de mostrar para vocês, eu prometi ontem no nosso podcast, vamos passar, Hudson? Que eu ia trazer o resultado dos nossos pacientes de ontem. Isso aqui foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida. Essa história é Conta essa história que é boa. Vamos contar essa história. Isso é muito... Eu saí daqui para fazer uma campanha de glaucoma. E a Juliana me falou, mãe, você vai sair na porta do hospital, lá na frente tem um rodízio, uma rotatória, a senhora entra na primeira direita e vai reto que chega lá no hospital. E eu fiz isso, só que a Juliana trocou direita para esquerda. Você fez isso só que ao contrário, né? E eu fui parar numa vila, num ambiente totalmente diferente do que eu estou acostumada a andar e que eu não conhecia, e longe. E aí eu parei num boteco para pedir informação, o moço não sabia me informar nem onde que eu estava, eu não sabia nem onde botar no celular, porque eu não sabia onde eu estava. E aí eu rodei mais um pouquinho Ele e viu parei. Que você estava perdida. E esse senhor, eu fiquei sabendo essa história hoje, né? Ele falou assim, eu estava em cima num poste, vendo coisa de energia, eu vi aquele carro parar, não é o habitual naquele bairro, né? Ele pegou e desceu e eu parei mais na frente e ele foi conversar comigo. Ele estava com óculos escuros e ele perguntou, eu posso ajudar a senhora em alguma coisa? Então, hoje em dia, não é comum isso, você está num ambiente diferente, você está assustada, longe de casa, perdida, e uma pessoa simples aproxima do meu carro, bate, eu posso ajudar? Eu falei, sim, eu estou perdida, eu não sei onde eu estou, eu preciso ir para o hospital HU. Ele falou, moça, a senhora está muito longe, me dá o celular que eu vou botar o localizador. E quando ele foi mexendo no meu celular, ele tirou o óculos escuro. Então, para você ver como isso é uma coisa que impacta, eles não mostram o rosto, eles ficam escondidos. Ele falou, né? E quando eu olhei para ele, ele falou assim, nossa, esse moço está com olho branco, eu estou começando a técnica. Você já tinha feito o curso, né? Ela já estava procurando uma pessoa que eu pudesse para poder ajudar, operar, para começar a né? Aí eu falei assim, tem vontade de arrumar esse olho? Tem, mas isso aqui não tem jeito não, doutor, eu sou cego. E já fui em vários médicos e ninguém falou que não tem o que fazer. Aí eu falei, então eu vou te mostrar isso aqui. Aí eu mostrei o olho da Raquel, que a gente tinha lá no curso, feito durante o curso, né? Uma colega minha que fez. Ele olhou assim, é possível? Eu falei, é. Então eu vou dar o endereço para o senhor e o senhor me procura. E ele botou, eu fui para o HU. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém, eu liguei na minha filha, ela falou assim, mãe, não é aí, é no hospital municipal. Era do outro lado da cidade. Eu falei, não vou mais para essa campanha, vou embora. Acabou de assistir. Então, Afinal, você passou uma manhã para conhecer. Para encontrar eu fiquei pensando naquilo, eu falei, gente, como Deus faz as coisas. Impressionante. Eu saí da minha casa a manhã inteira para conhecer uma pessoa para me operar. Então, é esse homem que está aí hoje. Que foi operado ontem. Foi operado ontem, quando ele se olhou no espelho, ele chorava, me abraçou. E isso é uma coisa que me traz muita alegria. Eu acho que ser médico é um privilégio, porque você muda. Quando você cuida de alguém, você muda a vida daquela pessoa. E eu falo que é isso que nos alimenta como profissionais, que nos dá força para buscarmos, para ir aprendendo, porque quando você vê um resultado desse, você olha e fala assim, valeu a pena, né? Então, eu queria mexer um pouquinho com... Vamos para a próxima. Olha aí a vida desse homem hoje. Isso como é o primeiro dia pós-operatório, então tá ainda foi operado inchado, ontem, né? vermelho, tá com a pálpebra ainda meio caída por causa da anestesia. Isso é o primeiro dia, gente. Ele tinha uma placa na córnea, cobrindo toda a córnea, que não era 100% visível na hora do primeiro exame, mas na cirurgia, quando você vai preparar o olho para fazer,
teve que viu tirar aquela toda essa remover placa. aquela placa. Volta a imagem, É por favor, Hudson. um trabalho Olha aqui, ó. de um oftalmologista Essa placa aqui, ó, mesmo. ela inteirinha teve que ser Teve que ser removida. removida. Tem mais Porque oftalmo tava- vendo, né? Pra eles entenderem. Na biomicroscopia, então, tinha alguns depósitos, estava bem opaco, tinha uma placa em cima. O olho é mais volumoso porque é um olho com glaucoma e tudo mais. E aí, depois de tirar essa placa, regularizar, fazer... Isso acabou de fazer Fase imediata. no centro cirúrgico ainda. Então, o resultado depois, quando vai epitelizar, fechar de novo a camadinha de superficial, ficou muito legal. E olha que interessante. Se vocês observarem, esse olho é muito maior do que aquele. Desviado. Ele tem um desvio para cá. Então, a gente conseguiu, com a pintura, amplificar isso daqui. E aí vocês veem ali que esse estrabismo está minimificado. Minimizado. Essa minimizado. borda, né? Ó, É, Fizemos uma pupila ampliamos para essa borda. mas para parecer que o olho está mais no lugar. Então, além de na melhorar a próxima cor, foto. Pupila descentrada para o canto mais de dentro, com É. a borda ampliada mais para cá e menos E para menos cá. na parte temporal, quando Com a gente isso, consegue corrigir É a ilusão de que... parcialmente a visão do o estrabismo. a esse posição do abismo está estrabismo. diminuindo. Exato. Pode passar na próxima Próximo. foto. Aí, ó, olhando de E frente. isso em quanto tempo pra gente aprender que precisava fazer isso? Nossa, não, e aí, isso o Olhar não descreve no livro. Não, Isso foi uma coisa que a gente foi instintivamente pensando Criando. e Eu desenvolvendo, nunca vi trabalho, nunca vi nada escrito. alinhar, a gente pode inclusive publicar essa técnica. Então você livro. vê, eu Porque ganhei isso com a não bandeja dá. pronta. então se alguém publicar antes, a gente sabe que foi você que aprendeu aqui, hein? Porque o Vamos lá. Olhar descreve a pupila no centro geométrico, né? Isso aqui é outro caso interessante, nós operamos ontem, ela tem É um desvio. muito mais estrabismo, né? para cima. Então a gente minimizou a pintura lá em cima e maximizou essa pintura aqui embaixo, maximizou ela nessa região Canto de dentro. nasal e olha lá. E a pupila é a mesma coisa, um pouquinho abaixo Isso. da onde seria o Onde centro. seria a posição ideal do olho, né? Nós colocamos a pupila nesse reflexo aqui, não no centro E não do no olho, centro né? da Tem mais uma córnea foto, acho que geométrica. mais de perto agora. Olha lá. Aí, Isso. ó. Olha lá, como que o olho ficou mais baixo O e mais contorno. A gente proporcional consegue ao outro olho. Ficou lindo. Fantástico. Esse caso ficou... Eu me sinto muito, 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 muito feliz. Olha, eu ouvindo isso de uma pessoa experiente como Nossa você, Senhora. de verdade, não é demagogia. eu É fico- muito impressionante, né, Gi? Porque é Eu isso, não quando a gente esperava começou a conversar sobre esse trabalho e ao mesmo tempo mostrar, né? Porque até então ninguém mostrava isso na internet, nos casos, nos congressos, nunca tinha uma aula de estrato-pigmentação, nunca. Então a gente começou a dar a cara a tapa, né? Falar, vamos mostrar que a gente está fazendo isso, porque as pessoas precisam saber que existe, que a gente está fazendo. E com isso, começou a vir a necessidade dos colegas que queriam aprender. Como é que eu faço para aprender essa técnica? Como é que eu faço? Onde vocês aprenderam? E eu falo assim, nossa... É uma parte da pergunta que você fez, a gente Foi não respondeu, um né? caminho de pedras. Foi um caminho de pedras para aprender, para chegar nisso. Então, vamos juntar e fazer um curso para tentar ensinar os colegas, porque... Realmente agora a gente viu que as pessoas estavam querendo aprender. Então a gente se juntou com muito custo. Outubro do ano A passado. gente conseguiu em começou. outubro do ano passado, de 2023, fazer a primeira turma, que a gente quase desistiu de fazer, né? Porque quem organiza curso sabe que isso não é fácil, tem que ter uma estrutura. Quando a gente é jovem, começando uma carreira, não tem estrutura assim. Então, ir atrás de patrocínio, e todo mundo assim, nossa, muito legal, mas será que isso vai dar certo, né? Então, a gente quase desistiu de fazer, porque não ia pagar, não ia fechar a conta, né? Mas eu falei, não, nós vamos fazer, nem que a gente tenha que bancar, porque isso é muito interessante, e as pessoas precisam, os colegas precisam ter a oportunidade de aprender com tudo que a gente criou, com tudo que a gente, né, demorou para aprender. Fizemos a primeira turma, e aí foi muito interessante o resultado, o feedback. Foi realmente gratificante, E né? o que também deu muito trabalho, porque a gente não queria fazer de qualquer jeito. Ah, sim. Então, assim, tem que ter o wet lab dentro. Então, todo mundo tem que praticar. Se for para todas as fazer, a técnicas. gente tem que fazer com todos os cuidados e direito, porque também não é um curso qualquer, um curso médico de uma técnica aleatória. É um curso que envolve artes, né? Envolve tintas, envolve mistura de cores, envolve um ser humano por trás que tem complexos
super profundos psicológicos, e a gente precisa entender isso, a humanidade da técnica por trás. Não é só ir lá e aprender a mexer num dermógrafo, né? Então, a gente quis montar um curso bem completo nesse sentido, né? Inclusive com a parte ética, legal. E que sozinho a gente nunca Não ia dar conseguiria. todos os conceitos de todas as áreas que a gente precisava ensinar vocês. E a gente teve a honra de ter a doutora Edna Modin como nossa aluna na segunda turma, que foi agora em abril, né? E é isso, assim, quando que a gente ia imaginar, né, que profissionais já tão respeitados na oftalmologia se interessariam e realmente querem entender e desenvolver mais essa técnica também, né, doutora? E eu fiquei feliz porque eu não os conhecia, eu vi o nome do José Álvaro na programação e da Ana Jankov, que são duas pessoas extremamente conhecidas na Um oftalmologia. abraço para os dois, que são Aí eu falei, essenciais também para o nosso curso. Acompanhado desses dois, esses dois devem ser boa gente. Tem alguma confiança Tem nisso, alguma né? confiança nisso. E quando eu cheguei na turma, eu fiquei admirada, porque eu não me considero diferente de ninguém, eu sou igual a qualquer um, aprendiz como qualquer um, e estava ali para mim aprender. A única coisa que eu achei diferente é que eu estou acostumada a frequentar um ambiente de pessoas com as tecnologias de ponta, num ambiente de pessoas mais ou menos da minha idade. E aí eu chego ali, estou no meio da molecada, né? Vamos brincar assim. Todo mundo novinho, a Jordana, a Amanda, meninas que foram inclusive alunas minha em Ceratocone, que eu pude ajudar no início da carreira delas. Eu acho que só eu com meus 67 anos, no meio dos 30, mas eu me enturmei muito bem com a turma e fiquei feliz de que ainda tenho a capacidade de ir, de aprender, de buscar, de trazer algo novo para o nosso hospital. E ontem eu tive uma alegria imensa, porque eu vi a minha filha sentar e fazer a cirurgia dela também sozinha com vocês e ver o resultado do Adriano foi dela, esse foi o meu resultado. Exatamente. Então, eu acho que quando eu construí esse hospital, eu não queria que os meus pacientes ficassem abandonados. Nós tivemos há pouco tempo 2 colegas que pararam de trabalhar e que os pacientes, quando vêm para a gente, ficam perdidos, né? E ceratocone é uma doença que poucos médicos ainda entendem. E eu penso em mais dos 3.000 jovens que eu tenho seguido na minha vida, que eu queria que tivesse uma continuidade. E por isso está aí a Flávia fazendo o que eu faço e que Deus, se Deus quiser, vai ser ela que vai continuar com isso aí. E daí surge uma parceria, que essa parceria agora de 2, se Deus quiser, vamos estar em 3. Já estamos conversando aí de trazer o Alió e você vê como a vida é imprevisível, né? E trazer uma pessoa do gabarito desse para a nossa cidade. Quando eu fiz meus congressos, que eu fui convidar o Dr. Howard Fine, Howard foi considerado o oftalmologista do século pela comunidade europeia, pelas publicações, e as pessoas falavam assim, e ele não vai vir aqui, eu convidei para ir para Recife, ele não foi. Aí eu falei assim, mas eu vou tentar. E o Fine veio aqui 4 vezes a Maringá. Né? Então ganhei amigos. E eu tenho certeza que hoje eu estou ganhando também 2 amigos que me ajudaram a mostrar esses resultados. Vamos lá, gente. Olha, esse é o olho pintado dessa moça. Quer dizer, é uma arte. É uma pintura. Eu jamais achei que eu pudesse ter afinidade em estar misturando cores. Depois do curso deles, eu me via com meus netos em casa no domingo, botando as tintas e eu pintando com as crianças. E misturando lá o vermelho com azul e amarelo para ficar... Aquela apostilinha que a Ana elaborou, fica aí o crédito para a Ana Jankov também. Lógico que ela é fantástica, né? E eu aprendi um monte de coisas sobre cores. Né? Então, vamos para frente.
Isso é uma mocinha que ia operar em São Paulo com o Alexandre. E quando o Alexandre resolveu vir para Maringá, ela mora em Maringá. Foi outra E história veio- incrível também, né? A Rosana, nossa, o irmão dela é cego de um olho, tem um olho esbranquiçado, descobriu meu trabalho, foi operar comigo em São Paulo, ficou extremamente impactado com o resultado, com o impacto que isso teve na vida dele. E foi assim, primeiro que ele ficou tão impactado que ele falou, doutor, eu quero que você escolha um outro paciente, um jovem, que eu vou pagar essa cirurgia para essa pessoa, porque eu sei que tem muita gente que precisa, que não pode, e eu estou muito impactado com isso, eu quero dar essa oportunidade para alguém. Daí surgiu a ideia do Instituto Vis-a-Vis, que é um instituto que vai, então, fazer essas campanhas para arrecadar fundos para pagar para quem não pode, né, os procedimentos. E foi daí que a Maria Raquel, acho que a gente vai mostrar lá depois também, né, fez. E a Rosana é irmã desse paciente, né, que mora aqui em Maringá e já estava também cega de um olho, também precisava da cirurgia, eram 2 irmãos. E ela ia operar comigo lá em São Paulo. E semana que vem, né, estava marcada a cirurgia dela. E aí, eu tô olhando a ficha dela e tal, para comandar as orientações pré-operatórias, eu falei, tal, de Maringá. Gente, eu vou lá para Maringá agora, esse fim de semana, lá no hospital com a doutora Edna. Vou fazer essa cirurgia lá, porque ela é de lá, muito melhor operar na própria cidade e tudo. Então, ela acabou vindo, a gente operou ela ontem também, junto com os outros pacientes. Essa foto é de hoje, pós-operatório imediato. Passa para Tem uma frente, foto Hudson. boa, Olha aí né? que linda que ela hoje está Inacreditável. extremamente agradecida. Ela falava que sofreu muito bullying na escola, que não queria estudar. Ela andava com uma franja cobrindo o olho dela. Essa Depois história ela passou a usar uma lente de contato pintada que mascarava, mas que não substituía o olho dela. E hoje nós tivemos o prazer de ouvir ela falar assim: minha vida agora vai ser outra, meu olho agora tem vida, tem brilho. Então, é uma moça linda, nova, que eu tenho certeza que ela vai ser mais feliz, que passou por psicólogos, por pânico, por bulimia, por depressão. Então, Fobia social é incrível, né? O depoimento dela falando então. E ela também seguiu a corrente do irmão e já falou para a gente escolher mais uma pessoa que ela também vai ajudar a fazer. Então, para vocês verem assim, o tanto que. Né, eu falo, quando que você já. A gente, enquanto médico, você já operou uma catarata e fez uma pessoa voltar a enxergar e ela falar assim, doutor, eu quero que você escolha uma pessoa que eu vou pagar para ela fazer também uma cirurgia dessa. A gente nunca ouviu falar, você já tinha visto, doutora? Eu nunca tinha visto. Para essa cirurgia, imagina, olha, é tão impactante que a gente quer que outras pessoas né, passem por isso também. E quando eu fiz o curso, a Raquel, que foi operada, foi paga por esse menino. E vocês criaram o Vis-a-Vis, né, o Instituto Vis-a-Vis, para, através de doações, operar mais pessoas. E quando vocês eram para aqui, eu ia operar um paciente. Então, eu pedi a você, se você me permitir, eu vou dar a cirurgia agora para outro gratuita, que foi o que eu fiz para o Adriano, que vai constar agora também no nome do Vis-a-Vis, no nome do Instituto, como uma doação, né, uma segunda doação. E com isso a gente vai devagarzinho melhorando a vida de outras pessoas. Exatamente. Vocês deem o endereço do Vis-a-Vis, que se alguém... O mais fácil, acho que é pelo Instagram. Pelo Instagram, @Instituto Vis-a-Vis. Né? Visavvis. Vis-a-vis é uma expressão que significa face a face, né? Cara a cara. E a gente criou esse nome justamente porque o que essas pessoas mais querem é olhar o mundo nos olhos. É estar face a face com as pessoas, porque o que elas fazem é olhar para o chão. É se esconder atrás do cabelo, é atrás dos óculos escuros, do boné. E eles são envergonhados, não têm coragem de olhar na cara, de se expor, de tirar foto, olhando para a câmera, olhando para as pessoas. Então, tudo que eles mais querem é isso, né? Estar vis-a-vis. Então, é um nome que realmente representa muito esse intuito, né? do projeto.
Então, vamos mostrar mais alguns resultados para vocês entenderem. Essa menina foi operada durante a segunda edição A do segunda edição Vis-a-Vis, do né? curso com a doutora Gisele. A doutora Gisele foi aluna do nosso primeiro curso. E olha aqui, muito interessante. uma moça que tem um olho estrábico, totalmente esbranquiçado. E eu ouvi alguns depoimentos, inclusive de uma enfermeira, que quando ia colher sangue de uma criança, a mãe falava assim, a senhora enxerga? Quer dizer, ela se sentia tolhida e preconceito. Por causa do olho branco, achava que não está enxergando direito, né? Eu ouvi outra senhora falando assim, eu vou dormir sempre depois do meu marido e acordo antes do meu marido, porque eu não queria que ele me visse assim. E agora eu me libertei. Da lente de então, olha a diferença dessa menina para aquela menina que se coloca ali. Em tudo você percebe a diferença, até no cuidado do cabelo, na vida do rosto, na alegria. Quando ela se olhou no espelho, ela ficou chorando. Aqui já é a cirurgia, você já viu no ato cirúrgico a diferença na vida da pessoa. Isso que a história dela, para ela conseguir essa cirurgia, mobilizou a comunidade inteira da cidade do interior. Nossa, isso foi muito comovente também, porque quando eu tive que escolher uma pessoa para ganhar a cirurgia, eu falei, como que eu vou escolher alguém? Todo mundo merece, né? Mas eu fiz um formulário de inscrição para o projeto, eu criei esse projeto Expandindo Olhares, que é o projeto do Instituto, para isso, né? Então, tinha um formulário de inscrição, cada pessoa preenchia com a sua história da vida, punha foto, punha por que ela deveria ganhar a cirurgia, né? E tal. E a gente analisou isso internamente com uma equipe. E a Maria Raquel, ela simplesmente não só mandou a história dela, que é linda e comovente como de todos, mas ela mobilizou a internet para poder ganhar pedir e falar que ela merece e tal. Então eu fui bombardeado de mensagens e eu falei, gente, deixa eu ver essa menina, né? E essa menina linda lá do interior do Ceará, assim, que ela fala muito bem, se comunica muito bem, ela é uma pessoa muito assim articulada. Que não é tanto o perfil de pessoas que sofrem desse problema. Isso me impressionou também, que ela... E é importante citar também que ela não se conformou em simplesmente preencher um formulário e ficar esperando, quer dizer, né, ela lutou deprimida, por isso, né? Ela foi atrás do que ela queria. Então, quer dizer, ela mobilizou todo mundo. De repente, eu liguei para ela e falei, Maria Raquel, olha, a gente te escolheu, a gente tem a verba para te operar. Só que ela mora no interior do Ceará. E aí ela precisava vir para São Paulo, ficar uma semana aqui para a gente cuidar do pós-operatório. E aí era mais um custo enorme, né, para vir. E a gente, assim, tentando ver uma forma, ela já abriu uma vaquinha online, foi atrás de todo mundo que tinha mandado mensagem e tal, conseguiu dinheiro para vir. Então, quer dizer, ela foi atrás, né, se mobilizar para poder ir atrás de um sonho. E ela conseguiu e veio, fez a cirurgia. E ela, nossa, um amor de pessoa. Foi... Olha, se achando com olho novo. É isso aí. Vamos mostrar outra pessoa que foi mais feliz quando se viu com um rosto como aquele pré e aqui como pós. Realmente é um diferencial muito grande. Outros casos, Pode passar, Hudson. O resultado que isso dá. Assim. É muito impactante. Olha Inclusive, já fica aqui, doutora, o apelo para a gente fazer um documentário com essas pessoas, porque a foto é impactante, mas conversar com eles, entender, ouvir as histórias, ouvir os depoimentos, saber como era antes, como ficou depois, isso a gente não consegue transmitir pela foto, né? Então, a gente ainda vai realizar esse sonho que eu tenho de fazer um documentário mostrando as histórias, contando tudo isso, né? Quem sabe a gente consegue. Hoje a gente teve uma pequena amostra sobre isso, né? Vocês vão ver disponíveis depois, tanto no meu quanto nos seus Instagrams, e vamos lançar no YouTube. Nós conversamos hoje com a Rosana e o que foi a vida dela, como é que a vida dela vai mudar, o impacto quando ela se olhou no espelho. E eu não deixei nem ela olhar no espelho, porque quando eu vi a cirurgia dela,
aquilo me deu tanta alegria que eu bati a foto no rosto na hora e já mostrei para ela deitada no centro cirúrgico. E quando ela olhou, ela falou assim, impossível isso, né? Já começou a chorar na mesa cirúrgica. Ela mal acordando da sedação. Estava sedada ainda, mas a minha alegria foi tanto que eu queria mostrar ela antes da hora. Esse aqui é a marcação da pupila, do aqui antes. mostrando como a gente faz o preparo, né? Então o olho tá branco, a gente vê o reflexo, marca a pupila, e aí depois faz todo o planejamento. E olha lá o depois. E aí depois... Essa cirurgia eu acho que traz muita alegria para vocês, porque eu acho que essa é a da Jordana, né? Da Jordana. Aqui, a Jordana foi... eu preciso explicar, né? Que o olho foi logo depois, então o olho tá muito inchado, vermelho, com o aparelho ali que tá deixando o olho aberto. Então, para quem não tá acostumado, essa foto às vezes fica meio impactante, mas isso vai desinchar, vai ficar branquinho, tudo né? normal. A gente já consegue ver a coloração da íris, como que tá bonita. E esse caso é da Jordana, né? Então, Jordana. Você vê que é um olho mais claro, né? E aí você já aí você já está colhendo o resultado daquilo que vocês estão disseminando. Se isso fosse uma prova, eu ia dar nota 10, porque olha, a marcação da pupila perfeita, o alinhamento. Olha o colarete da íris ali, a parte marrom mais escura, feito, né? marrom mais escuro. Exato. Depois ela fez o marrom mais claro em volta, a delimitação do limbo perfeita. Para então, central, assim, a íris mais escura de novo. O que a gente demorou anos para conseguir entender e aplicar e ensinar no curso. A doutora Jordana aprendeu, aplicou. Ela estava agora em abril. Na segunda turma, aplicou. Claro que dá uma insegurança, claro que ela ligou pra gente, como é que faz aquilo mesmo, como é que faz aquilo? A gente, calma, vai dar certo, estamos aqui, dando todo o suporte, então isso é muito importante, né? A gente precisa realmente dar esse suporte para pegar na mão do cirurgião e fazer. Se a gente não pode estar lá presencialmente, como a gente pode vir aqui com a doutora Edna, mas a gente também deu a mesma assistência aí à distância e o resultado foi lindo, né? Então... E a gente vê que isso vai sendo multiplicado, cada um no seu site, no seu espaço, e eu acho que é maravilhoso. É uma comunidade que vai crescendo isso aí. Exatamente. A gente troca E a experiências. gente precisa levar isso para o mundo, não só para o Brasil, porque no mundo é feito, mas é feito ainda de forma muito, muito pouco conhecida, né? Muito precária. Então, eu acho que esse nível de qualidade isso vai impactar muita gente ainda. No mundo. Quantas mil pessoas nós temos no Brasil nessa condição que vocês já foram estudar? A estatística que a gente tem é de 6 milhões de brasileiros, de pessoas no Brasil que têm deficiência visual grave. Dessas 6 milhões, 500 mil são cegos bilaterais. Então, a gente tem aí pelo menos 5 milhões e meio que são pessoas com visão monocular. Dessas, muitas já tiveram que tirar o olho, fazer uma evisceração e usam uma prótese. Algumas têm a perda da visão, mas têm a estética preservada. Mas a grande maioria, eu diria, a gente não tem um número exato estatístico, mas a grande maioria, eu diria, tem um olho esbranquiçado, porque é a evolução normal ali de um olho que está cego, né? Então é um número muito alto e essa estatística e ainda mesmo os que são cegos bilaterais também são candidatos à cirurgia, porque não é porque eles não se enxergam que as pessoas enxergam eles, né? Então, eu ainda não fiz um caso bilateral, mas eu conheço colegas que trabalham em instituições de cegos que já fizeram, às vezes, mesmo só com tinta preta, de uma forma que não é essa técnica da ceratopigmentação vis-a-vis, mas isso já traz um impacto, porque eles percebem, eles não se enxergam, mas eles percebem a mudança do comportamento dos outros com eles. E isso é extremamente impactante para eles também. Ok, então terminamos agora o nosso podcast. É com alegria que eu finalizo a vinda de vocês aqui. Espero que tenha sido proveitosa também para vocês, porque para nós foi excepcional. Muito obrigada. Queria agradecer o convite. Obrigada. Por tudo, o convite de tudo, por ter sido tão hospitaleira com a gente aqui. Espero que a gente tenha... Muito obrigada. Excepcional, muito obrigado pela oportunidade, que a gente possa levar isso adiante. Pra frente.